Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse é o vídeo número 213 da ação dos Espíritos sobre a matéria, Livro dos Médiuns, capítulo 1, da segunda parte. Então, sequência. Não compreendem como podem estar separados dele, continuam a ver-se sob a forma que tinha antes de morrer. E essa visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão. E é verdade, em alguns seres, essa visão, ela produz singular ilusão. Porque ao mesmo tempo a pessoa se vê de formas assim totalmente distorcidas, né? Então é só para você ver, continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, né? E esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão. Então tudo está relacionado ao nível evolutivo de cada ser. Até aí, nesse período, prevalece o nível evolutivo. Vejamos assim, vó Leontina, por exemplo, que aqui está presente. Vou falar do desencarne da senhora, vó. Que coisa. Vó Leontina é minha avó. É minha avó, né? Falo com a boca cheia, minha avó. Do mesmo jeito que ela foi doida aqui no plano Terra, lidava com os espíritos e tudo mais, o neto também. Parece que é hereditário isso, né? Mas não tem nada a ver não, viu? Não vai pensar assim, eu sou médio porque minha mãe foi médio, porque meu pai foi médio. Você entendeu? Não tem nada a ver uma coisa dessa com a outra. A avó mesmo, ela, quando foi para... Eu já narrei isso aqui já, mas é interessante, né? Eu gosto tanto dela, por isso que eu narro sempre. A avó mesmo, a vida dela toda foi dedicada ao próximo. Coitadinha, aqui no corpo físico praticamente ela esqueceu dela, né? De cuidar dela. E viveu em prol dos outros, das pessoas. Mas tal vida, tal morte, né? Minha avó, ela morava com o meu pai, quando ela desencarnou. E meu pai saía de manhã para trabalhar, mas antes ele fazia o café e levava uma xicrinha de café para ela lá no quarto dela, na caminha dela. Ô mãe, olha o café. Aí ela tomava aquela xicrinha de café, e ela não era boba nenhuma, né? Ela virava pro canto e chamava no cochilo de novo. Dormia. Só que a hora que o meu pai ia sair, toda vez que ele ia sair para trabalhar, ele dizia assim, mãe, benção. Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Só que vai lá um dia, meu pai foi lá, levou a xicrinha de café para ela tá no peito. Virou pro canto, catou a malinha dela e vazou do corpo físico. Entendeu? No bom sentido, ela nem viu desencarnar. Ela vazou do corpo físico e nem se pediu do Zezé, do filho dela, que é meu pai. Né? Que já desencarnou também, graças a Deus, no plano espiritual, junto com ela. Aí, meu pai, ao sair para trabalhar, benção, mãe. Ela não respondeu. Benção, mãe. Ela não respondeu, e aquilo não era normal, né? Ele foi lá no que ele olha, ela já tinha vazado. Catado a maletinha dela e vazado.
Então, esse processo, gente, nós temos, às vezes eu comento aqui, você percebe que eu leio devagarinho, né? Eu procuro, né? Se às vezes eu, assim, parece que eu gaguejo, né? Não estou gaguejando, não. Eu estou procurando palavras para poder não agredir, né? Porque todo mundo está certo, como o vó disse. É a evolução de cada um. Mas nós temos a vida toda aqui no corpo físico para se preparar para o momento do retorno à pátria espiritual. Nós temos que nos preparar, gente, para o desencarne. E eu falo isso aqui, às vezes, muitas pessoas assim, né? Pode até ignorar isso. O que? Você é besta? Você tá ficando doido? Preparar para a morte? Mas que morte, gente? Que morte? Pelo amor de Deus, quando é que a humanidade vai criar juízo, deixar de ser tonto? Nós temos que nos preparar para a morte. Oh, mas que isso? Sabe por quê, gente? Vamos usar esse termo, porque a única coisa que é fato é o desencarne. Tudo aqui na Terra não passa de uma ilusão, de uma fantasia necessária à evolução, desde que não optamos pela porta larga. Por que eu digo isso? Porque as pessoas se preparam para tudo. As pessoas se preparam para a festa de aniversário. Não se prepara? Horas e horas e até a semana inteira programando um aniversário. A pessoa se prepara para casar. Namora 1 ano, 2, 3 anos. Às vezes tem uns que nem namoram esse tempo todo, mas se prepara, né? As pessoas preparam o almoço, preparam a janta, preparam para tomar banho. A pessoa se prepara uma viagem, com antecedência, uma viagem. A pessoa, ele vai se preparando para tudo, que é material. Só que ele não se prepara para o desencarne, que é fato, que é real. Ele não se prepara para a morte de um ente querido, que é fato, que é real, que é verdadeiro. Ele não se prepara para uma morte de um ente querido. Tanto é que muitas pessoas têm o hábito de dizer assim: perdi minha mãe. Perdeu? Não, onde? É só me dizer onde que você a deixou pela última vez, que eu vou ajudar você a caçar ela. Vou ajudar você a procurar a coitadinha da mamãe. Perdi papai, perdi filhinho, filhinha. Você tá falando isso aí porque você nunca perdeu ninguém. Lógico que eu nunca perdi ninguém. Nunca. Eu nunca, em 52 anos, nunca perdi ninguém na minha vida. Agora, já desencarnou avô, avó, tios, tias, primos, primas. Meu pai já desencarnou, graças a Deus, está no plano espiritual. Mas perder em 52 anos, eu nunca perdi ninguém no corpo físico. E outra coisa também, em 52 anos, na minha família, nunca morreu uma pessoa. Agora as pessoas vão me internar no sanatório mesmo, né? Nunca morreu uma pessoa na minha família. Que isso? Por que nunca morreu? Porque eu não creio na morte. Eu não acredito na morte. Se eu acreditar na morte, eu sou o primeiro a ter que abandonar essa doutrina. Porque 38 anos nessa doutrina, que me serviu essa doutrina então?
Para agora eu falo assim, gente, eu creio na morte, assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nossa Senhora, olha só que esse momento chegar, entendeu? E olha que eu já tive assim, em 52 anos, vários momentos já tive assim na biquinha para desencarnar. Mas você acha que eu me apavorei? Você acha que em algum momento, 52 anos, já passei por uns momentos de perrengue assim para desencarnar. Você acha que em algum momento eu gritei assim, professor Eurípides, vó Leontina, vem aqui, valei-me. Esses seres até chegaram durante aquelas momentos de crise em que eu me encontrava. Gente, não toque em mim. Se vocês puderem, me dê forças para eu suportar esse momento. No corpo físico ou no plano espiritual. Ou em espírito. Que para mim tanto faz. De lá quanto de cá, uma coisa só. Então nós temos que nos preparar, gente, para o nosso retorno à parte espiritual. E também nós temos que nos preparar para o retorno das pessoas que faz parte do nosso seio familiar. Olha, meu pai mesmo desencarnou alguns anos atrás, graças a Deus, está no plano espiritual, muito bem, né? Daqui uns anos vai a minha mãe também, se Deus quiser. Logo vai eu também, se Deus quiser, né? Porque se Deus quiser, não é assim nem uma questão se Deus quiser. Não é que eu estou dando graças a Deus pelo desencarne deles, não. E para mim isso é um processo tão natural que ao mesmo tempo eu entendo, entendeu? O conhecimento que eu tenho me diz que não é Deus que quer. É um processo natural. Faz parte da evolução. Gente, nascer, viver e morrer, entendeu? O corpo físico é um processo natural. Analisemos a natureza. Não tem o período em que o pé de jabuticaba fica todo carregado de flor? De repente, a polinização ali, aparece a jabuticaba. E elas amadurecem, daí alguns dias desaparece. Aquilo ali é nascer, viver e morrer. É o nascimento, a vida e a morte da jabuticaba. O mamão, a laranja, a banana, a abóbora. A natureza, gente. A árvore, ela não nasce, vive, ela não tem o ciclo dela. Nascimento, vida e morte. As aves, os animais. Agora, não é porque todos esses que acabei de citar, nasceu, viveu, morreu, acabou que não, porque tudo continua vivo. O mineral, o vegetal, o animal e o animal, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, tudo continua vivo. Tudo continua vivo. Todos têm o seu princípio inteligente, só que rudimentar. O único que já deixou um pouquinho de ser inteligência, o princípio inteligente rudimentar, a inteligência rudimentar é o hominal. Mas eu ainda tenho lá minha dúvida. O que já deixou de ser um pouco rudimentar é aqueles dotados de razão, de bom senso, que nós podemos considerar assim os racionais. Porque os irracionais, eu ainda acredito que eles ainda
encontra-se num nível rudimentar. Eu acredito. Porque não é possível. Tem hora que não é possível, como por exemplo o cepticismo. Isso é rudimentar. O cepticismo é rudimentar por demais. O materialismo, né? E os críticos, né? E os ateus, as ateias, os ateus, são mais rudimentares ainda. Mas só que eles não param para raciocinar. Que pelo fato de achar que são ateus, significa que eles já creem em algo de que são ateus. Então eles creem em algo. Agora, se eles dissessem, somos imparcial, mesmo assim, eles ainda seriam pegos ainda. Por quê? Porque ser imparcial é ser também alguma coisa. Deus é imparcial. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é incondicional. Então, o incondicional é alguma coisa. Só que as pessoas não raciocinam. Então, nós temos que nos preparar para o nosso retorno à paz espiritual. Por que o desencarne, tanto nosso quanto dos nossos familiares ou dos nossos amigos, nos pegam de surpresa? Porque nós não nos preparamos para aquele fato. Porque isso é fato. Desencarnar é fato. É realidade. Mas a gente está assim e de repente o telefone toca. Alô? Gumercindo? Sim? O que você é de Juvanildo? Juvanildo? Ué, Juvanildo é meu pai. Pois é, então você vem aqui para Santa Casa porque ele acabou de vir a óbito. Você blá no chão. Esse sorriso meu aqui é a minha natureza, é palhaço mesmo. Aí você, ai meu Deus do céu, dá que trabalho para a família e tomar água doce e tal, né? Gelo na testa. Tá. Na hora do velório, chora, chora, chora. Tá certo, isso é um estudo. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não se prepararam para o desencarne de todo mundo. Então nós temos que nos preparar para a guerra, né, de países contra países. Nós temos que nos preparar para a guerra interior que ocorre dentro de nós. Porque você sabe que existe uma guerra interior no nosso eu, pior que essas guerras que agora em 2022 está acontecendo em alguns países do mundo. Você sabia? Nós vivemos em guerra constante conosco. Uma luta constante. Uma luta de desejos, né? De conflitos mentais. Guerras de ideias, de pensamentos, sugestões, inspirações que recebemos. Nós vivemos em conflito, gente, conosco mesmo. Então nós temos que trabalhar isso. Os psiquiatras, os psicólogos,
os médicos, os medicamentos, né? Todos os profissionais da área médica, né? Eles nos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então é justamente por esse fato de não nos preocupar com o fato é que nós desmaiamos. Ai, Juvenildo, pão. Né? Quem morreu? Guaraci. Quem? Guaraci. Jesus amado, Guaraci morreu? Morreu. Mas semana passada estava aqui mesmo tomando café comigo. Pois é, morreu. Coisa tão natural, né? Então, olha só. Singular ilusão. Há de se crerem ainda vivos. Então, aquele ser, ele tem essa singular visão de ainda se crer vivo no corpo físico. Muitos que têm conhecimento, ele já se desprendeu-se dessa monstruosidade, né? Mas muitos ainda acham que está vivo no corpo físico. Por isso muitos desejam voltar aos seus lares, muitos ficam presos àqueles sentimentos, aqueles fluidos negativos da família, né? Então, olha só, falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontra. Olha só para você ver a respeito do estudo. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se lhe encontra. Então, onde ele adquire essa experiência do novo estado em que se encontra? Aqui na Terra. Estudando, trabalhando o seu íntimo, trabalhando o teu eu, de que esse processo é um processo natural, que não há destruição perispiritual. Não, gente, não existe morte nem do corpo físico. Isso é provado, a ciência aqui na Terra já provou que nem o corpo físico morre. Por quê? Porque o corpo físico, ele é composto por 126 elementos, né? Cálcio, ferro, oxigênio, hidrogênio, e 126. Então, quando a pessoa desencarna, a energia vital, né, se esvai. Por que se esvai? Porque deixou de existir no corpo físico a energia vital. Esvaindo-se, quando se esvai a energia vital, o perispírito e o espírito, como se diz o ditado, eles são praticamente expulsos do corpo físico automaticamente. Mas esse expulso é simbólico, porque muitos ainda permanecem presos ao centro neurológico, né? Ao tronco encefálico. Então, muitos ainda, espíritos, continuam presos ao tronco encefálico, que o último estágio do desencarne é o tronco encefálico. Então, pode parar o coração, pode parar o cérebro, mas enquanto não cessar 100% todas as funções neurológicas, que resume no processo que cessa
o tronco encefálico, o indivíduo ainda encontra-se ali parcialmente vivo. Mas isso não significa que ele está ciente do corpo físico, que ele já desligou já. Mas aí ele ainda permanece ligado. Agora, quando o espírito é mais atrasado, agora quando o espírito é mais evoluído, se desliga instantaneamente, meia hora, 1 hora, desliga tudo. Você entendeu? Só que quando o perispírito e o espírito se desliga do corpo físico, tanto evoluído quanto não evoluído, começa um processo de desagregação das moléculas do corpo físico. Porque o corpo físico é nada mais, nada menos do que um aglomerado de moléculas. Você sabe disso, melhor que eu. Então começa a desagregar. Então ali entram muitos agentes que nós vamos relatar agora, que senão tem gente, pessoas às vezes que nem dorme, às vezes nem almoça. Entra muitos agentes ali no organismo e começa a desagregação. E engraçado que todas essas substâncias que se desagregam, elas são reutilizadas em árvores, em animais, em plantas e tal, e outros corpos físicos e tudo mais, e assim por diante. Vamos para o próximo vídeo.